Esse projeto é um projeto que eu quis iniciar por conta justamente desses tempos, né, de crise. A gente está tendo tanta informação, né, e às vezes as informações não são informações de qualidade. Então, eu estou convidando pessoas de altíssimo gabarito e conhecimento aqui para o Projeto Saber, para que a gente possa ter informação de qualidade sobre diversos assuntos que eu julgo serem pertinentes e importantes para nós nesse momento. E hoje o nosso convidado é o meu querido professor, né, Bernardo de Biasi Faro, que ele é professor universitário, advogado, mestre em Direito e ainda é fundador da startup Cadê Justiça. Né? É uma startup que está inovando extremamente com serviços jurídicos, né? E depois, se vocês quiserem procurar, a gente vai deixar depois o link lá para vocês estarem entrando e vendo um pouco mais sobre a startup Cadê Justiça. Então, eu pedi agora para o nosso convidado, professor Bernardo, meu querido professor, né, para ele se apresentar para vocês. Boa noite, Leonardo. Boa noite a Boa noite. todos. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela sua iniciativa com esse projeto, né, de transmitir conhecimento aí pela internet de forma gratuita. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, né, um momento de grandes mudanças, né, um momento extremamente diferente para todo mundo, mas que sem dúvida vai passar. Né? Certamente esse momento vai passar e eu acho que cabe a nós agora aqui refletir, né, sobre como vai vir, o que vai vir depois dessa pandemia, o que a gente pode tirar de bom de tudo que está acontecendo. E eu me propus a falar um pouco sobre os temas que eu considero muito importantes, né? Tecnologia, startup, empreendedorismo. Então, eu não poderia pensar em recusar o seu convite, você sempre foi um excelente aluno, né? Então, sempre eu vou estar aí te apoiando, pode contar comigo. Obrigado. E a gente trouxe esse tema hoje porque há muito tempo já se vem falando sobre a modificação do mercado de trabalho, dessas novas tecnologias, né, que estão surgindo. A gente teve embate há pouco tempo sobre Uber e taxistas, que a Uber inovou com a questão da tecnologia, e aí houve esse embate do novo com o velho, né? Então a gente trouxe esse tema que é o mercado de trabalho, né, e os desafios e novas perspectivas dessa ótica tecnológica, dessa mudança que tem acontecido. E eu separei aqui para a gente, professor, só para ilustrar como o mercado de trabalho ele é dinâmico, né? Nesses tempos todos que a gente, no desenrolar da história da humanidade, como é dinâmico. Para você ver aqui, olha as profissões que já não existem mais. Nós tínhamos a profissão de despertador humano, arrumador de pinos de boliche, telefonista, cortador de gelo. Na época que não havia refrigeradores, a gente tinha a profissão de cortador de gelo, acendedor de poste, que eram as pessoas que, quando não tinha rede elétrica, tinha que acender o poste. Ressurrecionista, e essa é interessante. Eles eram as pessoas que, antigamente, no século XIX, início do século XIX, as faculdades de medicina tinham muita dificuldade de encontrar cadáveres, então essas pessoas desenterravam os cadáveres e vendiam para as universidades de medicina. Desde aquela época isso já era ilegal, né? Continua ilegal ainda. E uma aqui também muito interessante que eu separei é o radar humano. Antigamente, antes da tecnologia de radar, essa pessoa ela ficava com ouvidos apostos para verificar aeronaves, enfim, verificar o que estava chegando, né? Então, esses são alguns exemplos das profissões que a gente passou. E por que eu trouxe essas profissões? Porque é pertinente a gente ver como a tecnologia foi avançando com a história, só que nas últimas décadas a gente teve um boom enorme. A gente, em poucas décadas, a gente teve um avanço tão rápido, mas tão rápido, que pegou muita gente de surpresa. Então, hoje a gente está vendo uma revolução no mercado de trabalho, nas profissões, né? E a gente está vendo isso acontecendo muito rápido. Hoje é a internet das coisas, né? Geladeira com internet, cafeteira com internet, máquina de lavar, né? E aí eu te faço a pergunta, professor. Você acha que os profissionais de hoje vão ser os acendedores de postes de outrora? Com certeza, com certeza. Muitas profissões vão surgir, né? Muitas vão desaparecer, outras vão surgir e algumas vão, né, se transformar.
Eu já tinha ouvido falar dessa profissão que você falou de acendedor de postes, e quando eu ouvi falar dela, eu ouvi dizer que eles criaram um sindicato, na época, contra a implantação da energia elétrica. Né? Veja, eles estavam preocupados em perder o pão deles pela instalação da energia elétrica, né? Que é um grande avanço. Então isso demonstra, como você falou, né, que não é de hoje o choque entre o novo e o velho, né, entre o previsível e o imprevisível. Né? O próprio cérebro humano, ele prefere, né, se manter como ele está. O novo demanda mais energia. Então você vê que é natural de pessoa para pessoa isso variar, variar até de cultura para cultura, de lugar para lugar. O importante é que a gente esteja sempre aberto, né, e antenado no que está acontecendo, sabendo filtrar o que é relevante para a nossa carreira e para o que não é. E realmente é o que você falou, né, as mudanças, as grandes mudanças, elas acontecem cada vez mais rápido, né, em menor espaço de tempo. Então isso realmente traz um estresse para a gente que tem que acompanhar e saber lidar com esse excesso de informação. Exatamente. E aí o que acontece? Por estar havendo esse embate, né, muito rápido dessas mudanças profissionais, a gente vê isso muito mais latente nas últimas décadas, que aconteceu de forma muito rápida. Eu trouxe aqui para você, que em seu livro Salve-se Quem Puder, em espanhol aqui, desculpe até meu espanhol horrível, né, mas é Salve-se Quem Pueda, né, do autor Andreas Oppenheimer. Ele diz que várias profissões atuais serão extintas e novas profissões serão criadas, principalmente no ramo tecnológico. Por quê? Porque ele tem a ideia de que essas novas tecnologias que vão surgir vão sempre necessitar de pessoas que operem essas tecnologias. Então, o profissional do futuro ele vai ter que estar muito mais antenado nessa mudança e estar sempre se reciclando para que não seja engolido pelas novas tecnologias. Você concorda com ele nesse sentido? Sim, né? Com certeza, né, Leonardo? A gente, independente da pandemia, a gente vivencia, né, a quarta revolução industrial, né, na qual os sistemas econômicos e sociais eles estão assentados em bases tecnológicas computacionais, né? Isso não vai mudar, a gente não tem que ir contra a esse fenômeno, mas o que a gente vê agora com a pandemia é um boom tecnológico. Parece que a tecnologia agora chegou até os segmentos mais conservadores, né? Eu vejo aí a discussão da telemedicina, como agora é importante, está tendo que ser pensada rapidamente. Né? No nosso caso, o ensino à distância, né? Grande desafio nós vamos ter que enfrentar aí com esse isolamento forçado. No âmbito do direito, eu vejo agora se falando nas audiências online, né? Finalmente, a lei prevê, no mínimo desde 2015, as audiências eletrônicas. Em outros países isso acontece. E agora, né, esses segmentos que eram relutantes agora vão ter que aceitar, né, essa mudança, né, de paradigmas na nossa sociedade. E outras questões também que a gente vê que surgiram aí, que está muito em voga, né, a questão da diminuição das liberdades individuais, os problemas das mudanças nas relações trabalhistas, as mudanças nas relações civis, né, grandes problemas nas relações internacionais. Né, isso tudo são temas que agora estão muito em alta. Né, mas assim, o que me toca, né, que envolve o meu negócio, é a questão da segurança da informação. Né, esse é um tema que eu me ocupo, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados agora ia tratar disso, mas infelizmente foi postergado para o ano que vem, né? E porque é fato que a nossa sociedade foi hackeada. Né? Os nossos dados eles estão vagando aí pelo mundo. Né? Isso não tem volta. Né? Os nossos dados, pasmem, né? Os nossos celulares, as nossas televisões na sala e no quarto, elas estão gravando sim. Estão gravando o que a gente está falando, os dispositivos que têm câmera, eles estão filmando o que a gente está fazendo. Isso é inegável, não adianta fugir disso. E o pior, essas informações elas ficam armazenadas, no caso da Microsoft, que a gente sabe, em data centers no fundo do oceano. Né? Ou seja, eles alegam que esses data centers no fundo do oceano servem para resfriar, né? A água do oceano resfria.
e é por isso que eles estão lá, mas é mentira, né? Eles estão lá porque eles querem fugir das legislações dos países, né? Eles não querem ter que apagar esses dados de uma hora para outra, porque esses dados são poder, né? É o petróleo, é o ouro moderno. Mas a discussão que nos cabe, então, é pensar no que vai ser daqui para frente, né? O que fazer com essa sociedade hackeada, né? E aí entra questões, né, também das mais antigas, né, que é a ética, né, e a questão da responsabilidade de quem, dos gestores desses dados, o que eles vão fazer com esses dados. Acho que esses são os pontos mais importantes nessas discussões de tecnologia. Eu acho que o que mais assusta, por exemplo, a gente tem exemplos aqui clássicos, né, que é a questão da Google, por exemplo. A Google ela está investindo pesado em inteligência artificial para desenvolver tecnologias de carro que se dirigem sozinhos, né? A Google também comprou a Boston Dynamics, né? Que é uma empresa especializada em robôs, né? Androides que podem substituir a mão de obra humana, salvamento. Dá até medo, né? Você vê aqueles vídeos da Boston Dynamics, o robô correndo igual a pessoa, subindo, pulando caixas, né? Outro exemplo também, a Amazon, que agora, inclusive foi agora esse ano, dia 25 de fevereiro desse ano, e inaugurou em Seattle o primeiro mercado dela que não tem operadores de caixa. Você entra, você baixa o aplicativo da Amazon, lê um QR Code na entrada e quando você adentra o mercado, você pega na prateleira, bota na sua bolsa, pode botar na bolsa, no bolso, e a hora que você sair, vai computar tudo no aplicativo e não tem ninguém na saída. Você vai sair livremente e já foi computada a compra. E o outro exemplo também é a própria IBM, né? A IBM agora ela está com o Watson, né? Com a inteligência artificial Watson, que inclusive aqui no Brasil o grupo Via Varejo implementou a tecnologia do Watson, né? Para quem não conhece, o Via Varejo é dono das Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, uma rede de lojas de vendas a varejo. E aí a gente fica pensando, acho que as pessoas têm mais essa crise do que, olha, a tecnologia está avançando tão rápido que essa tecnologia uma hora vai chegar até meu posto de trabalho e eu vou ficar obsoleto para essa inteligência, né, artificial, vamos botar assim. Eu queria te perguntar o seguinte, você que está lidando com a tecnologia, né, criando um aplicativo, onde você acha que essa mão de obra vai se inserir no futuro, essa mão de obra humana dentro de um universo onde nós temos robôs, humanoides e inteligências artificiais tão avançadas? Você falou do Google aí, né? Eu sou fã do Google, né? Estamos desenvolvendo um buscador, né? Então, e o Google foi o primeiro buscador que existiu, né? No final da década de 90, eles revolucionaram o conhecimento humano criando esse buscador, juntando as informações que estavam perdidas, né, na recém-surgida internet, né? Então, eu acho incrível a missão deles, né? A missão do Google é armazenar todas as informações existentes no planeta Terra e torná-las acessíveis de forma gratuita a qualquer cidadão em qualquer lugar do planeta. Isso eu acho fantástico. Mas em relação à mão de obra, né, em relação ao trabalho humano, quando me vem esse tema, me vem um artigo interessante do Lênio Streck, tenho certeza que você conhece, né, da nossa área jurídica. Ele diz que ele é muito pessimista e, na opinião dele, se esse excesso de tecnologia realmente for implementado no direito, dará tudo errado. Porque ele acha que o excesso de tecnologia vai criar profissionais preguiçosos, né? Profissionais que não vão buscar mais a essência dos temas, né? A origem, o porquê das coisas, né? Vão jogar ali e vão ter as respostas. Eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que a tecnologia ela precisa ser vista como uma ferramenta, né? Um meio para que o ser humano ele facilite, né? Que facilite as atividades do homem, né? No âmbito do trabalho, por exemplo, né? Simplificar os processos de trabalho, diminuir as atividades repetitivas, na área da saúde, mapear as nossas atividades, melhorar o trânsito, né, dar mais acesso
a viagens, passeio, comida, né? Tudo isso que a gente já vê a tecnologia nos auxiliando, né? Mas nesse sentido de uma ferramenta. E liberar o ser humano, né, para as questões que a máquina não faz, né? Raciocinar, interpretar, fazer correlações, né? Fazer julgamentos, julgamentos afetivos. Isso a máquina não vai fazer. Você falou em inteligência artificial. Inteligência artificial é um termo usado e que é muito distante do que a gente imagina. Né? Se fala em inteligência artificial como se a máquina fosse substituir o ser humano, né? Como a gente vê nos filmes. Mas isso não vai acontecer. A máquina tão cedo não vai substituir o ser humano. Ninguém que está aqui, a nossa geração, nem as próximas vão conseguir, vão ver o dia que a máquina vai superar o ser humano. Ela vai ser sempre, né, vai fornecer essa ajuda, né, para o ser humano. O que tem de verdade em relação ao que se chama de inteligência artificial são sistemas de informática que eles conseguem extrair um grande volume de dados e nesse grande volume de dados estabelecer padrões de comportamento. E aí, com esses padrões, ele toma uma decisão, né, e isso se chama inteligência artificial. Por exemplo, no marketing... Opa, caiu aqui. Por exemplo, no marketing digital, caiu aqui. Sim. O marketing digital, né, já não é de hoje que a gente sabe que tem sistemas aí que estudam o nosso comportamento na internet e depois nos oferecem, né, bens e serviços aí conforme, né, o que a gente vê. Outra aplicação que realmente existe de inteligência artificial, né, o machine learning também chamado, né, a máquina que aprende, é o reconhecimento facial, né, que está muito hoje em dia se fala, por exemplo, um computador ele cruza um sistema do Detran, né, que também já foi hackeado há muito tempo. Todo mundo que tem carteira e foto no Detran está tudo pirateado em algum lugar do mundo ou do oceano. E com essas cruza os dados e consegue reconhecer as pessoas que estão andando na rua. Isso de fato existe. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas não veem é que o momento que a gente vive agora é um momento de fazer essas tecnologias chegar ao nosso dia a dia. Né? Não sei se você lembra, muito se falou aí em realidade aumentada, em ambiente virtual. Isso não pegou. Você vê que não é tudo que divulgam pra gente que acontece, não. Entende? Então tem que saber ter um filtro disso. Inteligência artificial se limita a isso que eu estou falando, né? Desses mapeamentos de padrões e ponto. Né? É o que está chegando até a gente. Né? Tecnologias que ainda nem chegaram na gente, né? Essa do processamento quântico, é incrível. Vai precisar. Isso vai chegar. Porque o volume de dados vai ser tão grande que os sistemas atuais não vão conseguir, né, processar tudo do volume que precisa. Mas é distante também ainda. Né? Nanotecnologia, mais distante ainda. Vida eterna. O Google fala que financia um estudo de vida eterna e que daqui a 15 anos nós vamos chegar ao nível de ter uma vida eterna. Não sei, né? Viver fora do planeta também. São questões tecnológicas que são muito longe. Eu acho que a gente tem que focar mesmo no que tem aqui, que a gente pode pegar e utilizar no nosso dia a dia. É isso que a gente tem que pensar. Nesse ponto, só um questionamento que surgiu aqui agora, nesse ponto eu penso muito mais que é uma questão de adaptação, né, dos trabalhos, né, para o futuro, do que propriamente como é que eu vou te dizer, uma revolução no mercado de trabalho. Porque se você for observar, as profissões, né, até nesse livro que eu te falei, ele fala um pouco sobre isso, as profissões mais simples, que são profissões extremamente braçais, elas vão ser substituídas pelas próprias máquinas. Igual você falou, o serviço pesado está sendo substituído por máquinas. Então, eu creio que, eu não sei se eu estou errado, você pode me corrigir, eu creio que vai exigir um aperfeiçoamento cada vez maior para trabalhos que exijam mais intelectualmente, até porque você vai ter que trabalhar essa parte intelectual que o ser humano faz muito melhor do que as máquinas. As máquinas fazem movimentos hoje repetitivos. Ela trabalha através de um algoritmo, é um programa que executa
o que você programou para executar. O ser humano ele tem essa liberdade de raciocinar, tem essa inteligência, somos seres racionais. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que é muito mais uma adaptação para um mercado futuro, onde vai exigir cada vez mais da inteligência humana. Seria isso? Essas profissões mecânicas repetitivas, elas vão ser a primeira a desaparecer, né? No nosso âmbito aqui do direito, né, todo mundo tem medo, vai acabar o advogado, vai acabar o juiz. Não, de forma alguma, né? Claro, vão passar por mudanças. Veja alguns exemplos assim, incríveis de tecnologia. Né? Lá no Supremo Tribunal Federal, né, existe um sistema que vem sendo desenvolvido já há um bom tempo, chamado Vitor. Né? Ele consegue fazer uma análise das petições que chegam até o tribunal, buscando ali se os documentos obrigatórios estão presentes, né, naqueles 2.000 páginas de processo eletrônico. Tinha que ficar um servidor do tribunal ali, né, que passou num concurso público difícil, ele tinha que ficar olhando aquelas 2.000 páginas para procurar se a procuração veio acompanhada e ela está atualizada, se a cópia de uma decisão está ali. Isso vai acabar. Então o sistema ele faz em 6 segundos o que um funcionário altamente qualificado fazia em 40 minutos. Né? Então por aí. A própria AGU, né, a advocacia pública, eles têm um sistema lá incrível que ele diz para o procurador público qual a tese que ele tem que usar, né, a depender da cidade que ele vai mandar o processo, qual o juiz que ele... Então ele consegue estudar os juízes previamente. Né? Outra inovação incrível que eu vi essa semana foi o CNJ, ele criou um grupo, né, através de tecnologia, um programa que busca facilitar a tomada de decisões de qualquer juiz, desembargador ou ministro, agora em tempos de Covid, né, em tempos de pandemia. Então, qualquer decisão de qualquer juiz do Brasil, ele vai conseguir acessar uma plataforma, um fórum de perguntas e respostas, em que eles vão ter mais subsídio para julgar aquelas questões que chegaram até ele. Né? Isso é fantástico. Agora, o que é triste nisso tudo é que os advogados estão ficando por último. Né? Os advogados, aqueles que estão na base da pirâmide, né, que atendem a população, eles estão ficando para trás. O meio jurídico é um dos segmentos que há maior desigualdade tecnológica. Você vê, o Supremo investiu bilhões, a iniciativa pública investe muito. As grandes empresas, eles têm dinheiro, têm capital para financiar essa tecnologia que tem que ser criada do zero. Né? E os advogados não estão conseguindo acompanhar. Né? Não estão conseguindo acompanhar. Então essa diferença, isso é muito grave. Isso precisa ser tratado de urgente. Né? Os advogados precisam ter acesso a essa tecnologia. Né? E é até isso que minha pesquisa, meu trabalho é totalmente voltado para a advocacia de base. Né? Essas pessoas que cuidam de processos de pequeno valor, mas que para a pessoa, né, para o atendido, o jurisdicionado, é muito importante. Né? Então, acho que diminuir essa desigualdade aí, esse gap, né, como se fala, é o foco aí que teria que ter todo mundo da área. Trazendo um pouco agora aqui para a sua profissão, minha futura profissão, né, que como discente de direito, eu trouxe aqui a questão que já invadiu o mercado americano, né, a questão dos sites que oferecem serviços jurídicos, né, a preços acessíveis. Uhum. Geralmente são aqueles serviços que não é necessária capacidade postulatória, né, não é necessário ter um advogado ali para entrar com as ações, pequenos recursos lá. E tem até um site chamado LegalZoom, né, que esse site, inclusive, está com uma receita muito alta, né, que segundo eu peguei na matéria dele, ele fez uma arrecadação muito alta por conta dos acessos altíssimos que houve nesse site. E esse site ele oferece o quê? Você vai falar o que é o seu problema, vai preencher um formulário no site
e aí, através desses preenchimentos que você faz no site, falando dos seus problemas, ele já monta a petição inicial e a petição já sai pronta. Quer dizer, já houve uma otimização nesse serviço, onde você descartou o profissional advogado nesses casos menores que não precisam dessa capacidade postulatória. Você crê, né, que esse seja o futuro também aqui no Brasil, esses pequenos casos que não necessitam da capacidade postulatória, vai haver um site que já vai fazer tudo pronto, entregar essa petição pronta para o cliente? Sim, sim. Não falando de qualidade, esse ramo de... Eita ferro, tô tendo problema aqui para segurar o meu aparelho aqui. Vai ficar um pouco torto, vou ficar mais perto. Esses softwares de elaboração de documentos, de elaboração de petição, eles vão ganhar espaço, né? O advogado realmente ele não vai precisar mais começar a petição do zero, ele vai, né, só preencher os dados principais ali e ótimo. Ótimo que eu não vou ficar precisando digitar nome das pessoas, o endereço, nada. O sistema vai conseguir fazer isso tudo. E mais ainda, ele vai pré-fabricar a peça para mim. Né? Ele já tem isso. Né? Você coloca o tema que envolve ali, qual é o assunto que envolve a sua petição, e disso o software, ele procura na base dos tribunais de jurisprudência qual é a tese mais vitoriosa. Né? Qual é a tese que você tem que usar para aquele juiz, naquela comarca. Isso já existe. Né? Isso está distante ainda dos advogados, mas as grandes empresas, os grandes escritórios já têm isso. E com isso, cabe ao advogado, ele vai ter mais tempo para ele estudar o caso. Para ele pensar na tese que ele vai ter que fazer para mudar o entendimento, por exemplo, do tribunal, né, para superar aquele entendimento. Né, o trabalho dele vai ser outro, ele não vai perder tempo preenchendo, ele vai pensar no que mais importa, né, que é como que o direito está sendo aplicado. E é isso que é legal. Entendi. Mas aí, nesse caso, o Zoom ele não presta um serviço de auxílio ao advogado. Ele, na verdade, ele tira o advogado do serviço. Esse serviço é cliente e justiça direto, sem o advogado, só para passar aqui a questão do Zoom. Né? Não seria uma ferramenta. Esse sistema ele não está em funcionamento ainda. Né? Ele fabrica a petição, mas ele não peticiona. A OAB, os tribunais brasileiros não aceitam ainda. Não, aqui não. Tem que haver o advogado. Tem que ter o advogado, né? Assinar, botar o token dele, o certificado digital. Não tem como um sistema... Né, entrar. O sistema ele entra sozinho, eu sei que entra. O sistema eles já são tranquilo. O advogado ele só escolhe, ele vai marcando as opções no sistema. Ah, é dano moral, é consumidor, é por causa da Light que desligou a energia. Ele pum, marca isso e a petição sai pronta. Tranquilo, eu não vejo... Assim, para traçar um paralelo, seria como se fosse o juizado especial civil aqui. Que você tem até um X valor, você não precisa do advogado. Tem aqui o estagiário. Eu sou contra. Não tem como. Tem que ter o advogado. Sem o advogado não há justiça. Né? Isso daí não... inclusive aqui no Rio, né, o tribunal queria fazer um sistema desse, um sistema de que a pessoa ia sozinha, sem advogado, né? E fizeram passeata lá na frente do tribunal, os advogados, porque não pode. Essa foi a maior... Exatamente, o site, inclusive, estava falando sobre isso. Sobre a crítica que estava sendo enfrentada esse site por conta dessa situação. De querer ultrapassar esse limite, né? O juizado atualmente, né, o juizado especial, ele autoriza que a pessoa entre sem advogado, né? Mas é um absurdo, né? É um absurdo. A pessoa... fica em disparidade total ali com um advogado de um banco, né? Exatamente. Infelizmente isso passou, mas não é o que a gente... Ainda mais a gente aqui do âmbito do direito, né? Não pode aceitar de jeito nenhum processo sem advogado. Com certeza. Com certeza. Você vai estar ali com uma defesa quase nenhuma, né? Porque você vai para a audiência ser advogado, a outra parte está com advogado, capacidade técnica. Aí não preciso nem falar o que acontece. Por aí mesmo. Passando aqui agora, né, vamos falar um pouco agora que, como o nosso assunto é mercado de trabalho,
Eu vou passar aqui agora para você a situação, né? Eu quero saber um pouco mais sobre a sua startup, porque você é uma pessoa que adentrou dentro desse mercado de startups, né? E trouxe um serviço muito relevante para os advogados, né? Então, você como idealizador dessa startup, que é o KD Justiça, que são serviços fornecidos de forma online, né? Você acredita, né, que o futuro das profissões elas serão num âmbito virtual? Você acha que essas ferramentas que você está trazendo de inovação e tudo, isso vai trazer o profissional, né, para esse ambiente mais virtual, que ele possa trabalhar mais nesse ambiente virtual e possa se capacitar cada vez mais? Com certeza, com certeza. A startup, a gente até tinha reuniões presenciais, né? Mas assim, duas vezes por mês. Todo mundo trabalha remotamente e flui tranquilamente, né? Tudo bem que na equipe nós somos cinco jovens, né, que gostam de tecnologia e não tem problema nenhum com isso, né? De trabalhar remotamente, cada um cumpre o seu trabalho, não tem horário, né? Não trabalhamos com horário, a gente trabalha com resultado. Né? Se está apresentando o que tem que apresentar, ótimo, e bola para frente. Né? Mas, com certeza, que bom, né? Que bom que agora as distâncias vão diminuir e que pessoas que tinham dificuldade como eu, né? Tô aqui, né? Tô aproveitando essa oportunidade para entrar nesse admirável mundo novo, né? Exatamente. E a gente, assim, também, né? Nós somos estudantes do direito, a gente está entrando no mercado cada vez mais online, né? Igual eu falei para você, a internet das coisas. Nós já estamos pegando a era do processo eletrônico, né? Essa questão toda voltada para novas tecnologias. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui mais aberta, não só para as pessoas do direito, mas também como o jovem que está iniciando agora, né? Adentrando agora para esse universo enorme e assustador que é o mercado de trabalho, né? Quem nunca foi jovem e entrou no mercado de trabalho onde você não sabia nem onde procurar emprego, nem como fazer um currículo, né? Você ficava totalmente perdido dentro desse mundo, né? E a gente sempre ouve falar, né? Os mais velhos sempre nos advertem, né? Da seguinte opinião. Eles falam o seguinte: você tem que se preparar para o mercado de trabalho. Estar pronto é tudo. Sempre falam que você tem que ter essa preparação. Mas que preparação seria essa? Eu, como jovem, quando eu entrei no mercado de trabalho, me falaram que eu tinha que me preparar e tudo, mas eu ficava meio perdido nesse sentido. Mas se preparar como? O que é se preparar para esse mercado de trabalho novo que está vindo por aí? Esse é um grande ponto, né? Como que, né, há um grande atraso, né, das políticas públicas de ensino nas universidades do Brasil inteiro, né, com relação ao ensino, um ensino voltado para esse universo de tecnologia. Eu fiz um curso que mudou muito a minha carreira, né, o curso do Sebrae. Né, Sebrae, né? Parece que foi fantástico. Foi um curso sobre empreendedorismo digital. Eu recomendo para todo mundo. E nesse curso de empreendedorismo digital, a gente aprendeu algo que as faculdades não ensinam, com exceção da faculdade de administração de empresa. As faculdades não ensinam a ganhar dinheiro. As faculdades não ensinam a gente estudar o mercado e a gente procurar as dores dos profissionais, né? As necessidades desses profissionais. E foi isso que a gente fez lá. E foi nessa época que surgiu a ideia da startup, né? Eu era professor do núcleo de prática jurídica e naquela época eu e alguns alunos, a gente percebeu que para a gente conseguir melhorar o resultado dos nossos processos, a gente precisava estudar o perfil de cada juiz, né? Então a gente começou a armazenar informações que possibilitavam, que nos permitiam saber como agir com cada juiz, o que pedir, qual prova era obrigatória, qual prova a gente não precisava se preocupar, né? E foi aí que surgiu, surgiu com o estudo lá no Sebrae, né? Então, realmente, as universidades, em geral, né, precisam criar matérias, né, criar
grupos sobre isso, porque senão a gente vai continuar, né, atrasado e só recebendo a tecnologia, né, recebendo aquilo que vem e não produz, né, o conhecimento, né? A gente fica só esperando que isso venha, mas não vem. Eu, assim, a FGV, né, aqui no Rio e lá em São Paulo, eles, no curso de Direito, eles já têm, né, aulas de programação. E simples, não é um bicho de 7 cabeças. Eles fazem uma programação, por exemplo, para o atendimento no núcleo. Né? Os alunos programam, olha, a pessoa vai chegar lá, ela no computador, ela vai dizer qual é o problema dela, dizendo o problema lá, família. Aí o sistema já vai dizer, opa, quantos anos tem o filho? Você sabe o endereço do pai? Né? E os alunos vão fazendo essa programação. Isso tem que acontecer. Né? Isso tem que acontecer, senão vai continuar com essa defasagem aí. Fazendo um paralelo aqui, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, porque eu acho que todo jovem, ele tem uma capacidade, ele tem um tino para empreender. E a gente fala tanto do mercado de trabalho como empregado, que a gente esquece que nós também podemos empreender. A gente tem essa força, essa qualidade inata de sermos empreendedores. E no Brasil, quando você vê um brasileiro empreendendo, eles sempre são muito criativos. Mas como eu já ouvi várias vezes na mídia, falam que o brasileiro ele não é igual ao americano. Ele não empreende porque ele quer empreender, ele tem aquela vontade de ser empresário desde sempre, né? Lá você procura sempre estar instigando, abrindo novas empresas, as pessoas empreendem para crescer. Aqui no Brasil, a gente, né, tem essa capacidade muito grande de empreender, mas os maiores empreendedores que a gente vê, né, o empreendedor brasileiro, o empreendedor do povo, ele vem geralmente por uma dificuldade. Eu conheço várias pessoas que começaram a empreender quando perderam seu emprego, quando saíram de um trabalho que já estava há 20 anos, 15 anos trabalhando, se viu demitido, né, com um fundo de garantia, um dinheiro para poder fazer alguma coisa, viu que não estava conseguindo se reinserir no mercado de trabalho e empreendeu na dor, né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje, esse jovem que quer empreender, que tem esse espírito inato empreendedor, você acha que nesse momento é o momento ideal para ele estar empreendendo? Você acha que as qualidades, agora o momento é propício, até por conta, né? A gente está vivendo essa explosão das tecnologias? No âmbito da tecnologia é um momento excelente para empreender, né? Só que tem um grande problema. Problema nacional. Nós não temos programadores suficientes. Então, né, eu acho que, beleza, um brasileiro é criativo, ótimo, mas o que a gente está precisando agora é de programador. É a galera que saiba trabalhar com Big Data, com análise, com mineração de dados, porque são essas pessoas que vão conseguir, né, em cada uma dos ramos, né, na saúde, na educação, no transporte, são eles que vão conseguir formar essas bases. Né? Eu acho fantástica você ver as empresas, os escritórios de advocacia grande, eles trazem as startups para dentro do escritório. Eles fazem os chamados hackathon, né, que são reuniões em que as pessoas têm ideias de como melhorar o escritório. E aqui, no nosso interior do estado, a gente está mais afastado. Olha, um dos grandes problemas que eu tenho na startup é a questão do programador. A gente começou com um programador terceirizado, ele fez o primeiro sistema, e agora a gente tem um programador fixo que ele consegue, dentro das limitações dele, ele não é um sênior, porque a gente não tem dinheiro para pagar um sênior. Um programador sênior ganha 25. Para você conseguir ele agora, você vai ter que pagar em torno, sem brincadeira, de mercado, de 20 a 30 mil reais. Se você quiser ele exclusivo. Agora, se você não quiser ele exclusivo, você quiser um freelance, aí você consegue de 2 a 3 a 5 mil para fazer um serviço. Mas no nosso caso, da maioria das startups, a gente precisa passar por ciclos de aprendizagem, né? E é isso que a gente está fazendo. Nós criamos um primeiro sistema, né, um buscador de sentenças, e nós apresentamos isso para os advogados, para um grupo de advogados, e logo vieram vários feedbacks.
Olha, Bernardo, eu estou sentindo falta aqui dos processos trabalhistas. Olha, Bernardo, eu não estou conseguindo achar aqui fazendo uma busca composta. Pô, beleza, voltamos para a programação e o programador está tendo que resolver. Hoje ele me entregou um sistema novo aí que depois o pessoal pode ver, os advogados ou quem for interessado. Porque é isso, né? A startup é muito legal, o conceito de startup, né? Startup é que você cria um negócio que seja repetível e escalável. Você, com o mesmo sistema, no nosso caso, com esse buscador de sentenças, a gente consegue ampliar isso para um número que for de usuários sem gastar mais nada, porque o sistema já está montado, né? Então a gente está nessa fase aí de aprendizado, né? Eu tive a sorte, né, de conseguir ser agraciado com uma verba pública, né? O Startup Rio, né, um edital do governo do estado do Rio, que ele financia essas empresas de inovação. E o que me deixou muito perplexo e triste é que tinham 10 vagas para Barra Mansa. Barra Mansa, né, toda a região aí sul-fluminense. Eram 100 vagas para a capital e 10 vagas para o interior. Só tiveram 6 propostas. Né, 100 mil reais disponíveis e só tiveram 6 propostas de startup. Dentre essas, 5 foram aprovadas. Uma foi a minha. E para minha surpresa, de todo o programa Startup Rio, a minha é a única startup jurídica. Sabe? E logo no ramo jurídico é um ramo que tem um monte de oportunidades. Vários segmentos jurídicos, gestão de documentos, organização de documentos, gestão de processos, com elaboração de gráficos, dashboards. Uma que agora eu acho que vai explodir agora é a resolução de conflitos online. Isso é fantástico, né? Cada vez mais a justiça vai ter que se diminuir e dar a chance de que os problemas sejam resolvidos fora, né, do âmbito da justiça. Então, acho que, né, causa perplexidade de realmente... Não dá só para a gente reclamar de que as coisas não acontecem aqui, né? A gente tem que ir atrás, né? Eu tive a sorte que um amigo meu me indicou para esse edital. E aí eu entrei nas últimas horas, consegui, fui passando, recebi um apoio fantástico do programa. Eles não dão só o dinheiro. Eles fazem, antes deles darem o dinheiro, você tem que provar para eles que você tem chance de dar certo, né? Então eu tive que ir em 30 escritórios de advocacia, em várias cidades, né, conversar com os advogados, ver as dificuldades deles e tal, e assim foi, sabe? E eu acho isso fantástico, e eu não pretendo sair disso tão cedo. Né? Claro que vai demorar, vai dar dinheiro, eu vou ficar rico, vou empregar todo mundo. Não. Eu vi que isso não é assim. Né? Demanda muito tempo, demanda muito erro. Tem que errar muito. Né? Já perdi anos aí desse meu projeto achando que eu estava fazendo uma coisa certa e quando eu fui colher o feedback não era. Sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas que inclusive o edital está aberto de novo. O edital, pode jogar aí no Google, edital Startup Rio. Quem está vendo, quem tem uma ideia que seja inovadora, que seja nesse formato de startup, né, repetível, escalável, né, que aproveite essa oportunidade. Eu vou propor outra. Né, eu ainda não atingi o break-even da minha, né, de ganhar dinheiro, mas a gente vai chegar lá. Agora eu já estou pensando em outra. Eu acho que tem um outro segmento jurídico aí que tem espaço para crescer, que é, por exemplo, o marketplace de advogado. Né? Quando a pessoa pensa em contratar um advogado, onde que você vai para você contratar um advogado? Você só consegue, né, pedindo informação para um, para outro. E o que a gente quer fazer é um marketing, um mural de advogados, um local que os advogados vão poder se vender, mas muito mais do que isso. A tecnologia não é isso. A tecnologia nós vamos estudar o histórico dos advogados. Né? Nós já temos esses dados, nós precisamos minerar. Nós precisamos, com os dados que a gente precisa desenvolver mais para frente uma tecnologia que diga, olha, esse advogado aqui, ele é o mais vitorioso na área de família. Entende? Isso é o que a gente quer fazer. Eu fiz um trabalho numa turma no semestre passado que deu certo, achei legal. Eu chamei de desafio de design think. Né? Pensando em modelagem de dado. Esse é um tema dos mais atuais fora do Brasil. Claro que aqui quase ninguém fala disso. Né? É
estruturação de dados, mas é a modelagem dos dados jurídicos. Essa a minha função na startup. Porque você imagina assim, o advogado ele quer pesquisar sobre a audiência de mediação. Beleza, ele vai lá no buscador e ele digita o quê? Ele digita lá, audiência, mediação, beleza. Mas e se ele digitar artigo 334, que é o artigo do CPC? Vai achar, vão ter resultados. Então a gente precisa organizar essas informações no âmbito jurídico, né? Já há países que eles estudam design thinking legal na hora da elaboração dos projetos de lei. Né? Por exemplo, vai falar dano moral? Beleza, vamos chamar o Instituto de Dano Moral. Não vamos chamar de danos extrapatrimoniais. Porque isso vai mudar no resultado da minha busca. E o mindset, né, o jeito de pensar do profissional do direito tem que estar antenado a isso, né? A essa padronização, a essa facilitação da localização, porque é isso que vai melhorar o nosso trabalho, o trabalho dos advogados. E isso já acontece com muitas empresas, né? Mas eles guardam esses algoritmos, isso aí são valiosíssimos. Uma startup que surgiu na Universidade de Brasília, ela foi vendida no ano passado por 33 milhões de reais. Né? Por um fundo bilionário lá japonês, chinês, que entrou. Chove dinheiro em startup jurídica. O Jus Brasil já foi financiado. O Itaú tem uma startup de mediação online para resolver os processos dele. Então, assim, está bombando de oportunidade. Basta parar para enxergar. Né? É o que você falou, né? Tem que juntar a inovação e ver também, porque quando você traz uma ideia nova, essa ideia ela vem para acabar com uma dor que existe na sociedade. A sociedade ela necessita de uma resposta para um problema e você tem que achar essa resposta, né? Eu acho que o grande lance das startups é isso. Elas sempre estão trazendo respostas para problemas que já são pré-existentes. Né? Você tá deixa eu só complementar esse negócio desse grupo experimental que eu fiz. O que eu cheguei para os alunos e falei assim, olha, eu quero saber de vocês. Quero que vocês pesquisem aí na nossa base de dados, né, no KD Justiça, quantos processos de improbidade que aconteceram em Volta Redonda e condenaram políticos. Aquele aluno que conseguir, com o menor número de palavras no buscador e com o mais rápido, quem chegar a esse resultado mais rápido é o vitorioso. Ou outro, sim, por exemplo, né, como eu disse, qual o melhor advogado em tal área, sabe? Então, eles começaram a ver ali que existe um universo ali de possibilidades nessas bases de dados, né? Só assim para completar esse desafio de design thinking. E nos Estados Unidos, em outros lugares também, eu sei que é muito comum nas universidades, você fazer desafios, né? É isso que eu quero fazer um dia. Você coloca um prêmio alto, R$1.000. E aí diz, a turma, ou a instituição, ou a faculdade que me disser qual é o melhor advogado, ou qual juiz é mais favorável a uma revisão do plano de saúde, qual juiz é menos favorável. Quem me trouxer esses dados vai ganhar o desafio. Quem achar o percentual mais certo com o menor número de palavras é o time que vai ser campeão. E aí a gente vai estar minerando os dados, né? Que esse é algum desafio desse paradigma informacional que a gente vive. Dado, daqui a pouco processamento quântico, mas e o que é útil? Né? O que é útil ali dentro? Esse trabalho de mineração, isso daí tem que ser coletivo mesmo, né? Uma pessoa, né? Tem que ser um grupo e conseguir ver um valor nisso daí, né? Você minera os dados, você organiza e aí você dá valor a essas informações e começa a ganhar dinheiro com isso. Né? Você vê nas redes sociais aí, você vê várias startups e empresas que mapeiam comportamentos da população e vende isso para político, vende isso para empresa. É mapeamento e é mineração de dados. É o que não acontece ainda no direito, mas não acontece por falta de iniciativa. Porque sim, até o poder público está financiando, né? Falta, né, as pessoas enxergarem isso que está acontecendo.
Mas parte também do pressuposto, né, que você havia falado, que você mesmo falou, né, que as instituições ainda, as faculdades de direito ainda não estão totalmente antenadas com esse novo universo tecnológico, né? A academia ela é bem conservadora nesse sentido, até por conta de que essas experimentações elas têm que ser, né, comprovadas para que você possa estar mudando essa forma de ensino. Eu acredito muito que por conta disso também, e aí a gente entra em políticas do MEC, que há formas, É fórmulas a verdade. ser seguidas, você não pode fazer o que você bem entender, às vezes não é culpa nem da instituição, a Não, instituição às não, vezes quer não. inovar e não consegue por conta de alguns entraves, né, que você acha. É do próprio advogado também, Léo. Né? Sim, sim. Existe programas de assessoramento ao advogado em que ele, esse que eu falei, faz a petição para ele, e outros que você coloca lá o número do seu processo, do seu cliente, você bota o número lá e ele já te mostra automaticamente tudo que foi decidido sobre aquele assunto. Pergunta qual advogado usa. Né? O Legal One, que é um programa da Thomson Reuters, né? Por que não usa? Por que os advogados não estão fazendo isso? Eles continuam indo lá manualmente no Jus Brasil, que é cheio de problema, não pega todos os dados e não usam as ferramentas que existem. Né? Esse gap tecnológico aí, eu acho assim uma coisa que me tira o meu sono, sabe? Por que tem pessoa que está lá atrás? Né? A tecnologia já está lá na frente, mas as pessoas ainda estão lá atrás. Né? Com tecnologia e com todas as diminuição das barreiras, Que a gente é é isso aí apegado. que a gente tem que mudar. Eu acho que esse seu projeto aí tá indo nesse sentido. A gente é apegado. Por exemplo, eu já estou lendo tudo no Kindle. Eu adoro livro também, eu gosto de livro físico. Mas o Kindle me conquistou, que é uma nova tecnologia que a gente do direito, por exemplo, tem que ler muito, muitos autores. A gente, se for carregar todos os livros, a gente vai ser o corcunda, né? Não vai aguentar carregar aquele peso todo. Então eu coloco toda a minha biblioteca dentro do Kindle e levo minha biblioteca para onde eu estiver. Maravilhoso. O pessoal até brinca comigo, fala que pergunta se eu estou vendendo Kindle para a Amazon. Porque todo mundo que eu vejo eu falo que é a oitava maravilha do mundo, mas é muito bom mesmo. Para onde eu vou, eu leio. Você quer ler à noite? A tela é retroiluminada, você não incomoda ninguém. Eu, por exemplo, sou casado, às vezes você está deitado, você vai ligar um abajur, a pessoa se incomoda. Eu já não tenho esse problema, que a tela é retroiluminada. Então você pode ler a qualquer momento. É a tecnologia. A informação ela está galopando cada vez mais rápido e a gente tem que acompanhar. Professor, a gente está chegando aqui aos minutos finais da nossa live, né? Tudo que é bom dura pouco aí. Estamos poucos segundos aí para se despedir do pessoal. Eu queria que você deixasse o seu 20 segundos aqui para se despedir do pessoal. Só 20 segundos? Pô, eu Só tinha um monte 20. de dica ainda para dar aqui, para você ter uma pessoa A gente honesta, se expor a descuidou. novas experiências, construir A uma gente base descuidou. sólida de relacionamentos, ter amor pelo que faz, fazer bem feito, aprender com o erro, não tentar cortar caminho, atalho, isso não existe.